Está no ar mais um Timecast, o podcast que vai te ajudar a melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Gabriel Henrique. Eu sou o Marcelo Oliveira. E hoje iremos falar de um assunto que às vezes se torna um mito ou uma bagunça na cabeça de muitos empresários, de muitos marqueteiros, que é sobre a LGPD. Para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados e o que isso impacta no seu negócio, o que você precisa saber para não ficar para trás. E hoje, no dia de hoje, a gente tem um convidado aqui especial, que é a Carolina Prado, tá? E quem que é ela, gente? Se liga só no currículo dessa mulher. Ela é advogada com mais de 17 anos de experiência, com expertise em direito tributário, público, especialista em proteção de dados e privacidade. Além disso, também é consultora, palestrante com certificação de DPO pela Exim e membro da comissão de LGPD da OAB de Minas Gerais. Então, galera, prepara que a conversa hoje vai ser brutal. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. É uma honra. E para quem não te conhece, não sabe um pouquinho dessa história, a gente tenta resumir aqui, mas o momento é seu. Adoro, né? Mas não vamos falar que é brutal, não, gente, porque quando fala que é lei, as pessoas já têm um certo receio, mas dá pra gente falar do assunto de uma forma leve, prometo para vocês. E eu trabalho com proteção de dados já tem um tempinho, né? Eu atuo no jurídico do Sebrae, então eu tenho atuação tanto na parte jurídica e também com proteção de dados, também nesse viés jurídico, que eu sou a DPO substituta, mas eu atuo ao lado do DPO também diariamente nas questões relacionadas à proteção de dados. Até para esclarecer, né? Muita gente não sabe o que é DPO. Foi uma profissão nova criada pela LGPD. Essa sigla DPO, ela vem do nome em inglês dele, que está no regulamento europeu, e o DPO significa Data Protection Officer, que é o encarregado de dados. E a nossa lei LGPD trata somente como encarregado. Mas a gente usa muito esse termo, a gente tem muito hábito de importar, né, palavras e termos em inglês, então no Brasil é muito mais usado o termo DPO do que encarregado de dados. Então, lido com isso diariamente e eu acho fantástico, assim, eu mergulhei nesse mundo da proteção de dados, acho que desde 2018, e eu acho importante a gente falar disso tanto para contribuir também para o amadurecimento da nossa sociedade em relação à proteção de dados e privacidade, porque esse tema no Brasil ainda é muito novo e a nossa lei foi muito inspirada no regulamento europeu, mas eles têm uma maturidade sobre proteção de dados e privacidade muito maior que a nossa. Isso já era tratado na Europa há muitos anos. Na Alemanha, por exemplo, já tinha lei sobre proteção de dados desde o final da década de 70, então nossa lei é de 2018. Então é muito bom a gente contribuir para disseminar o assunto e também para desmistificar, porque as pessoas estão com receio, né? Elas acham que agora não pode mais usar Por dados. ser lei, né? Todo mundo fica com medo, né? Já fala, não, vou ter que cumprir essa lei, como que funciona? Muitos empresários não sabem como que é essa lei. E até para pegar um gancho, né, da Carol, que você já está introduzindo aí, explica para a galera de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, o que é a LGPD, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, essa lei, ela surgiu no Brasil em 2018 e entrou em vigor em 2020. E o objetivo dela é trazer regras sobre como e quando os dados pessoais podem ser utilizados pelos negócios. Não só pelos negócios, né? Porque por qualquer pessoa jurídica que utilize dados pessoais com finalidade econômica ou também pessoas físicas. Então, nós temos que deixar claras as regras do jogo. Porque não é em qualquer circunstância, né? Então, ela cria essas regras de quando, como, traz direitos para os titulares de dados e obrigações para os agentes de tratamento, que são aqueles que fazem o tratamento de dado, ou seja, tratamento é qualquer coisa que você faz com dado, qualquer forma de utilização, assim, a simples visualização já é um tratamento. E a gente sabe hoje que a economia está totalmente dependente de dados, né? A gente está cada vez mais conectado e quanto mais conectado, maior a dependência de dados, e que é um ativo importantíssimo para as empresas.
Então é importante a gente ter uma regra, né? Ter as regras do jogo. Eles falam que até os dados hoje é a nova mina de petróleo, alguma coisa assim do tipo. Tem uma frase que fala que os dados são o novo petróleo. Que, inclusive, esse é um assunto da pauta que é muito abordado, né, em vários conteúdos, em várias redes sociais, e é um assunto que a gente vai deixar para falar no final, porque ele é polêmico, tá? A Carol até me falou aqui que será que são ou não são, né? Os dados são ou não são o novo petróleo? Quem tiver, fica aí com a gente, tá? Acompanha esse conteúdo que no final a Carol vai falar se são ou não são o novo petróleo, tá, galera? Fique com a gente aí até o final. Inclusive, só complementando aqui um pouco, que eu sou do marketing, só que não tão velho, mas velho ao mesmo tempo. Na época de 2016, assim, quando eu comecei na era do marketing, eu via muito que dizia, você é meu parceiro, me dá seu mail aí, tal, eu vou disparar um e-mail, marketing, preço social, esse telefone. E essa lei, pelo pouco que eu entendo, ela veio para dar uma segurança a mais em quesito esses dados, que antes você via até empresas europeias, vou falar assim, mandando mensagem para mim. Hoje em dia a gente não vê, só quem realmente deixa os dados com sentimento e tudo mais. E por isso que até aumentaram os ataques também, né? Porque as empresas estão cuidando melhor. Porque era muito comum a gente ver empresas anunciando no Mercado Livre a venda de dados. Na época que utilizava. Nossa, era mesmo, lista fria, né? Na época que utilizava CD-ROM, as pessoas compravam CD-ROM com dados, né, de pessoas, telefone, e-mail e tal. Mas o que acontece? A gente sabe hoje que os gigantes do mercado, que estão dominando o mercado, são aqueles que sabem o que fazer com o dado. Que não adianta só você ter um banco de dados gigantesco, tem que saber como extrair informações, né? E o que acontece? À medida que você vai deixando esses dados nas mãos de empresas privadas, e que elas têm, as big techs estão presentes no mundo inteiro, isso impacta até na democracia dos países. Então, por isso que se passou até essa preocupação, porque nós já tínhamos lei regulamentando que a privacidade é um direito fundamental, isso no Brasil está na Constituição, mas a gente já tem o direito à privacidade desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso não é novidade. E ela era do pós-guerra, né, de 1948. Mas à medida que a tecnologia passou a utilizar os dados, esse direito foi cada vez mais violado. E aí, como a gente vê, a forma que a gente usa a internet hoje, né? Muita gente até fala que a privacidade acabou, né? O Mark Zuckerberg falou isso lá no início do Facebook. Mas não, eu acho que quanto mais a gente está conectado, mais é importante a gente preocupar com a privacidade. E não só por isso, né? Por todos os impactos que podem acontecer. Então, tem alguns fatos que aceleraram essa tendência por proteção de dados e que são muito importantes, são emblemáticos, como o caso da Cambridge Analytica, que ela utilizou dados do Facebook para, de certa forma, influenciar nas eleições americanas. Se eu não me engano, tem um documentário disso na Netflix, não tem? Tem. Ah, que legal aí. Ó. Se o público de casa quiser assistir depois, né, Carol? Excelente. Tem vários documentários e filmes que nos ajudam a aprender um pouco mais sobre esse universo de uma forma lúdica, né? Porque é muito bacana aprender desse jeito, mais leve. Legal. E deixa a gente, às vezes, até um pouco paranoico, porque quando a gente vê a dimensão da coisa. Então, assim, o que acontecia? Tinha uns aplicativos no Facebook que tinham uns testezinhos de personalidade. Então, aquele aplicativo ele era de uma outra empresa que estava instalado ali dentro da rede social, né? Porque você sabe que a rede social ela é de graça, não é à toa. Você paga com seus dados. Né? Nada é de graça, gente. Não existe almoço de graça. Até o seu comportamento é moeda de troca. E o core business, na verdade, não é te oferecer um serviço de rede social. É vender anúncio. E como eles vão conseguir vender melhor um anúncio? Sabendo exatamente quem está ali. Então, o Facebook conhece a gente melhor que a gente mesmo. E aí, como isso é poderoso? Ele conhece até quando você está para querer algo, para pensar em consumir algo, antes de você pensar em querer, ele está sabendo, porque te conhece. A gente está com o smartphone no bolso o tempo todo, a gente vai dormir com ele do lado da mesa. Ele está coletando dado o tempo todo, sabe onde você foi, a hora que você acordou de madrugada e destravou a tela.
A gente sabe, o microfone tá ligado. Então, assim, se a gente deixa esse poder na mão de grandes empresas, elas vão dominar o mundo e vão. E a nossa democracia fica fragilizada. Então, quando a gente analisa essa situação da interferência na eleição norte-americana em 2016, isso ficou muito claro e rendeu multas milionárias para a Meta, porque eles coletaram esse dado sem avisar que isso estava acontecendo, ou seja, os titulares não tinham ciência e passaram para a agência de marketing que utilizou isso para influenciar as eleições. Porque se você sabe qual é o perfil do eleitor do estado X, e que é um estado que talvez potencialmente você tem menos voto por causa desse ou daquele posicionamento ideológico, você muda, você vende um tipo de campanha para um estado, um tipo de campanha para um outro, né? Você vai falando a linguagem que o público quer. E isso é muito sério. E aconteceu a mesma coisa com o Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, a propaganda foi totalmente influenciada por isso. Então, eles usam também para disseminar fake news, aí vira essa loucura, nesse pandemônio. Então, uma das intenções da gente ter regra para regulamentar o tratamento de dado é colocar o poder de decisão sobre o dado nas mãos das pessoas, ou seja, dos titulares, e não na mão das empresas privadas. Aí a gente consegue fortalecer a democracia e também ao mesmo tempo, a gente deixa o ambiente mais favorável para o desenvolvimento econômico, porque isso traz segurança jurídica. Se eu tenho regras e se as empresas têm que cumprir essas regras, o mercado fica mais transparente, fortalece a relação de confiança entre os clientes e as empresas, também entre as empresas que são parceiros comerciais, porque aí você sabe quais são as regras, você pode exigir o cumprimento dos seus parceiros comerciais, e o ambiente fica juridicamente mais seguro, isso traz segurança jurídica e acaba atraindo também mais investimentos. Então, assim, não é uma ondinha, sabe? Não é porque tá na moda, assim. Isso começou como uma tendência, mas hoje é uma realidade e que eu acho que ela tende, assim, a ganhar mais força com o tempo, justamente pela importância que isso tem nas nossas vidas e pelo poder de interferência, né? Assim, como marqueteiro, eu adoro dados. Eu não, fico ali analisando, faço uns filtros dinâmicos, que isso me ajuda realmente a entender mais comportamento de consumo, né? E de hábitos. Só que pegando pela visão das empresas, eu fico me perguntando, tá, eu estou fazendo uma ação de marketing, eu sei que às vezes meu cliente ele tem que se preocupar agora com essas obrigações e qual que seria, assim, a forma dele cumprir essas obrigações da melhor forma? Qual que é o primeiro passo? Para depois a gente entender qual que é a prática da coleta, tudo mais. Tem algum sistema que ele tem que ter para se resguardar? Eu acho importante a gente começar até já a desmistificar uma coisa, que é o seguinte: a lei não veio para proibir a utilização dos dados. Isso aí já é um primeiro O ponto. primeiro mito, né, que a galera fala aí muito. Porque começaram a pensar assim, nossa, agora eu não posso utilizar dado para. Não, gente, não é que não pode utilizar. Você tem que utilizar dentro das regras previamente estabelecidas. Show. E a lei é muito pautada em princípios. E isso é muito legal porque a tecnologia ela muda muito rápido e quando a lei está muito baseada em princípio, ela consegue acompanhar. Se ela tentar fazer previsões muito concretas, rapidamente ela fica desatualizada. Então, ela é muito pautada na boa-fé, na transparência. Então, as empresas têm que preocupar em ser transparente com seus clientes, em garantir a segurança dos dados, em garantir o livre acesso. Então, você verificando os princípios já é uma boa forma de você entender se você está em conformidade. Então, ou seja, eu tenho uma política de privacidade, mas não é uma política que eu copiei e colei na internet, é uma política que ela informa para o titular exatamente como eu coleto os dados, para que eu utilizo esses dados e quando eu descarto, porque o dado ele tem um ciclo de vida. Ele começa com a coleta e ele só termina quando você descarta.
E esse descarte tem que ser seguro, porque senão você pode perder esse dado no descarte e a empresa ela é responsável pela segurança desse dado também. Porque a gente pensa assim, o dado é um bem muito precioso para o titular. E se eu, empresa, sou detentora de algo que não é meu, eu tenho que cuidar muito bem, né? O banco não tem que cuidar do nosso dinheiro e se ele perder, é responsabilidade dele, ele tem que repor. Então, é mais ou menos isso. Então, além de observar esses princípios, né? Que assim, eu acho que o principal é ter transparência, ética. Então, por isso que a gente não pode mais vender dados. Né? Tinha empresas que o único core business da empresa era vender dados. A moda hoje é ter ferramentas que buscam dados públicos, que são dados públicos, aqueles que estão no Google Meu Negócio, aqueles que são disponibilizados pela Receita. Então, a moda hoje é essa, pelo que eu vejo, né? É assim que a gente trabalha também com alguns dados. Exato. Até pegando um gancho aí, Carol, no que você falou da questão de de boas práticas ali. Aí o dono de negócio, né, ou até mesmo o empreendedor que está nos ouvindo, aí ele tem, né, digamos ali, o site. O que seria de boas práticas para ele já estar, digamos assim, já estar incluso, ou até mesmo quem está querendo incluir na LGPD aí dentro das normas, digamos assim, da lei. O que ele precisa fazer na prática? Como que ele tem que ir atrás de uma empresa? Não? Tem que procurar uma assessoria? Como que funciona isso? Olha, porque a adequação ela é um pouco complexa, tá? E então é um processo que tem várias etapas. Mas assim, o ideal é a empresa contratar uma consultoria que consiga fazer toda a implementação e não só a implementação, porque também não existe 100%, tá? Porque você implementar as regras da LGPD numa empresa está muito relacionado à gestão de risco, a gestão de dados, então você tem que reestruturar os processos internos e principalmente fazer a manutenção disso, que é o monitoramento. Mas, assim, existem também algumas boas práticas que ajudam a estar um pouco mais próximo da conformidade quando você ainda não teve a oportunidade de contratar essa consultoria. Mas quando você contrata, o que ela vai fazer basicamente, né? O primeiro passo é conhecer a fundo todos os processos internos da empresa e para entender quais são as finalidades de utilização dos dados, quais dados ela utiliza, como ela armazena e se ela está, porventura, utiliza dados de forma excessiva. Porque a lei também nos fala que a gente tem que... ela é muito pautada na minimização, né? Então, a gente tem que coletar o mínimo necessário para cumprir um objetivo uma finalidade, né? Que você já meio que predefiniu para ela passar esse acesso. Exatamente. E olha como que isso está relacionado também com a transparência. Esses princípios, eles estão muito assim, eles conversam entre si, é até difícil você tirar e falar de um só. Porque o que acontece? A empresa tem que se conhecer muito bem, conhecer o negócio e antes de coletar o dado, você tem que entender a finalidade. Porque a lógica antigamente, antes da lei, era outra. Assim, vamos coletar o máximo de dados, e aí eu vou pensando, né? No caminho a gente pensa o que eu posso fazer com isso, o que eu posso extrair disso. Então, agora a ordem inverteu. Primeiro, eu tenho que ter muito claro quais Pessoal de casa aí, preste atenção no que a Carol tá falando. Olha, antes era bombardeado de dados e hoje só os necessários. Isso aí é incrível, tá, galera? Era aquela coisa, né? Vamos acumular, né? Todo mundo acumulador. Até porque, se você tem um dado que você não tem uma finalidade para cumprir, você está atraindo mais responsabilidade, além de que também é caro. Você armazenar dados, seja digital ou físico, também é caro. Então, assim, é tiro no pé. Só para quesito de curiosidade sobre a forma de armazenar esses dados, muitos ali devem estar pensando, eu vou colocar no pendrive e tá armazenado. Ótimo, ótimo. O que seria essa melhor forma de armazenar de forma segura, né? E que é a correta, ao invés de ser o pendrive ou Excel. Mas então eu vou chegar lá, que eu acho que vai ficar assim, fica mais claro a gente passar por esse processo de adequação, que aí a informação vai se estruturando. Show. Então, o que a gente faz no primeiro momento? A gente chama de mapeamento. Então, você vai conhecer a empresa, conhece os processos internos, tem que entrevistar os funcionários, pelo menos os chaves de cada setor da empresa.
Porque é como você entender o fluxo de um cano de água, desde como a água entra naquele local até quando ela sai. Você traça aquele caminho. E aí você vai saber as finalidades, onde o dado está armazenado e para ver também se você está armazenando de uma forma segura. Se esse cano não tá vazando, né? Se esses dados Onde não que ele está vazando. vazando? Então, tem Legal. várias medidas de segurança que você implementa. Então, eu não vou adentrar muito nisso agora, não. Vou tentar passar por essa trajetória da implementação, só para não. Pendrive não vai ser copiado Mas nós agora. vamos chegar lá, cuidado. Então, depois que faz esse mapeamento, a gente consegue ter um diagnóstico de como hoje é feito o tratamento na empresa e qual é o nível de adequação. E aí a gente vai conseguir apontar quais são as ações de melhoria. Porque a gente está falando não só de fazer uma gestão eficiente, como também da toda a parte de segurança. E o bacana é que, quando você vai implementar as medidas de segurança para se adequar à LGPD, você está cuidando de todas as informações da empresa, não só de dado pessoal. Olha que bacana, porque a informação hoje é estratégica. Então você cuida desse todo, porque você vai separar, vou cuidar só do dado pessoal, o resto não. Olha que insight que eu tive aqui agora. Mesmo a pessoa, ela contratando, né, o dono de empresa, o empresário, ele contratando uma assessoria para LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ele está tendo outras consultorias que é o quê? Guardar os dados, acumular informações. É exatamente o que ele precisa Tá ali de entendendo até informação. melhor a quesito da logística dessa informação inteira. Exatamente, é um processo que vai ali desde o início até o final. Porque não dá para falar de proteção de dados pessoais e privacidade sem falar de segurança da informação e sem falar de processos internos. Então, está muito ligado à gestão de processo. Então, você começa implementando um projeto, mas ele vira um processo depois porque tem que ter continuidade. E aí, depois que você entende quais são as ações de melhoria para adequação, aí você parte para a implementação e depois para o monitoramento. E uma coisa muito importante que mantém esse ciclo vivo é o treinamento das pessoas. Porque você vai precisar de implementar medidas técnicas e administrativas de segurança e elas só têm efetividade se as pessoas sabem o que fazer. Então, por exemplo, se os meus dados estão armazenados em meios físicos, que está cada vez menos comum, né? Mas eu preciso de ter segurança também do meio físico. Eu vou deixar qualquer pessoa ter acesso à sala do arquivo? Às vezes não é nem um arquivo grande, gente. É um caderno que está na recepção com dados dos clientes que estão entrando. Sabe aquele caderninho também que tem na entrada de alguns condomínios? E que no final, às vezes, tem até Isso ali. também é dado pessoal. Custa tanto. E então, assim, você tem que pensar até em guardar no armário com chave. Isso já é uma medida de segurança, uma coisa tão simples. Política de mesa limpa. Imagina dentro do RH o tipo de dado que está tratando, dado muito crítico, né? E quando a gente fala de proteção de dados, não é só dados de cliente, não. É de qualquer titular, ou seja, dos colaboradores, dos parceiros de negócio. Então, política de mesa limpa é uma excelente, boa prática de segurança da informação como um todo. Imagina você estar dentro do RH, você recebe um atestado, documentos relacionados à saúde do funcionário. Imagina se é um exame positivo de HIV, você deixa em cima da mesa e uma outra pessoa tem acesso. O impacto disso é gigante. E depois que vazou a informação, tem coisa que não tem mais volta. E aí, quando a gente fala do ambiente digital, a gente precisa de ter backup, isso é importantíssimo. Armazenar o backup num local seguro, porque tem empresa que guarda as fitas de backup no mesmo lugar que estão os sistemas. Então, se alagar, se pegar fogo, gente, a segurança da informação não é só se prevenir contra ataque, contra tudo. Alagamento acontece, eu já vi casos de alagar um prédio comercial, mas as fitas de backup estavam num cofre que era a prova de fogo e de água, e o backup ficou intacto. E o cofre com as fitas estava no subsolo. Tudo se salvou. Vou contar até um caso aqui que você me fez lembrar. Em 2017, mais ou menos, eu sempre tive o backup tudo que eu faço na minha vida, esse projeto, tudo mais, eu tenho um backup guardadinho, porque eu entendo que é um material que eu construí ali, que um dia eu vou precisar, nem que seja uma consulta, né, para me inspirar. Aí eu lembro uma vez, eu tinha o meu HD externo,
Eu tinha um meu computador, eu ainda tinha um backup no Mega Upload na época. Tá certíssimo, porque a questão do backup é de ter uma cópia de segurança. Uhum. E um dos requisitos é a redundância, tá? Até fazendo um parênteses, gente, que eu estava falando da certificação que eu tenho do DPO, para você ter essa certificação de Data Protection Officer, você precisa ter, primeiro, uma certificação do Regulamento Europeu, porque a certificadora ela é internacional, então ela não está baseada na nossa lei. Mas a nossa lei está muito inspirada no regulamento europeu e ele é mais extenso. Então, primeiro você tem que ter a certificação do conhecimento da lei. Aí você tem que ter a certificação de segurança da informação. E aí a redundância é importantíssimo. É mais um requisito. E aí tem que ter também a certificação da prática, da implementação. E você tira as três e depois recebe essa outra. Então, por isso que eu até falei no início que não dá para falar em proteção de dados sem a gente pensar em gestão de projeto, em segurança da informação, além das questões legais, né? E aí, quando a gente vai implementar essas práticas de segurança, é importantíssimo você treinar as pessoas. Porque se tem até algum funcionário que está responsável pelo backup, ele simplesmente não fez, Dá ruim. dá ruim, não guardou as fitas no local seguro. Aí tem outra coisa, senha. Gente, a gente sabe que senha é pessoal, intransferível. Mas lá na prática, as pessoas compartilham, isso acontece ainda. Né? Parece que o óbvio não precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Com As pessoas certeza. escrevem a senha em post-it e deixam coladas no monitor. Então, ou seja, você tem que ter senhas fortes, com expiração temporária, para a gente estar sempre atualizando. Além de todas as outras questões, assim, de concentrar o banco de dados na empresa. Quanto mais você centraliza, menos chance você tem de perder. Porque se seus funcionários têm a prática, isso está muito relacionado à cultura, gente. A principal mudança é cultural. Os funcionários têm prática de copiar tudo em pendrive, ele pode levar a lista de clientes, ou ele pode perder também um incidente de segurança, tá? Porque você tem que proteger o dado de perda, de alteração indevida ou criminosa ou intencional. Porque o pilar da segurança da informação é a disponibilidade, ou seja, quando eu preciso da informação, ela está lá. A integridade, ela tem que estar completa, ela não pode ser alterada indevidamente. E qual que é o outro pilar, gente? São três. A CID, a integridade, disponibilidade, a confidencialidade. Então, Olha aí que legal, hein? se eu deixo. Outra coisa importante, né? Aquele travamento da máquina quando você sai de perto, assim, Ah, sim. é importante a gente também se condicionar a travar a máquina. Você vai levantar, dá o Ctrl Alt Del e bloqueia. Né? Não é só porque você sabe que daqui a pouco, daqui a 15 minutos, ela vai travar sozinha. Porque isso já aconteceu em muitas empresas. Tem um mensageiro entregando algo aqui, a recepcionista levantou, foi buscar alguma coisa, um caderno de protocolo para ele anotar, deixou o computador dando mole. Ele espeta um pendrive, ele copia informações estratégicas, ou ele entra no e-mail dela. Isso Gente, tá ser um... virando um filme de espionagem da CIA. Olha aí. Isso, Olha os insights gente! que a Carol tá Eu passando fiquei aí. aqui, você falou da redundância, né, do dado estar disponível, aí eu fiquei pensando, eu sou uma empresa que atende todos os dias os clientes. Por mais que a gente tenha um grupo lá no WhatsApp para conversar com o cliente ainda chama a gente no privado, às vezes querendo conversar uma coisa mais íntima com algum colaborador nosso também. Ou então, às vezes, para passar o dado de um cartão de crédito para poder ativar umas campanhas, sabe? Como que a gente lida com isso? Porque, por exemplo, eu não tenho acesso ao WhatsApp do Marcelo, e nem o meu. Se tivesse lá no grupo, os dois teriam acesso, mas individual não tem. Mas aí você tá falando como que faz para manter seguro esse dado que foi passado direto no WhatsApp pessoal? Tipo assim, como que eu faço para manter seguro esse dado? Também os superiores ficar sabendo Uhum. disso, né? E também, como que eu posso direcionar ainda melhor meu cliente, tipo assim, não faz assim. Você vai mandar o Uhum. seu cartão para colocar lá nas campanhas, a gente confia na integridade de todo mundo, mas
Manda no e-mail, faz. Qual que é a melhor forma? Porque isso é um dado Sim, importante pra sim. caramba. E a gente não pode esquecer que quando o colaborador está atendendo o cliente, ele está falando em nome da empresa. Né? Então, qualquer erro que ele comete, ele está cometendo também a responsabilidade da empresa. Então, ele está cometendo em nome da empresa. É uma coisa, assim, acho que um primeiro passo é não permitir a utilização de dispositivo móvel pessoal para essas finalidades comerciais. Então, não deixa ele atender o cliente no celular pessoal. E se amanhã ele vai embora e leva com ele, se amanhã é furtado esse aparelho, vai junto, dado de cliente, mais um monte de coisa, são dados financeiros. Porque Nossa, olha o perigo aí, hein? é responsabilidade da empresa, está estendendo a sua responsabilidade para um aparelho pessoal de alguém que amanhã pode não estar aqui. Olha só, hein? E a gente tem que ter cuidado com os meios que a gente compartilha a informação. Então, vamos usar sempre o mais seguro possível. Então, talvez. Algumas vezes nem o e-mail é o mais seguro. Mas é claro que não é uma questão da gente ficar em pânico e não permitir que nada seja feito. A gente não pode parar as operações. A gente sabe que entre o que a lei cobra e o que é possível de implementar, às vezes tem uma certa distância, né? Então a gente tem que tentar equacionar, porque a questão toda aqui que a gente está lidando no dia a dia é a gestão de risco. Então, Verdade. qual é o risco? Vale a pena eu assumir esse risco? Qual é o apetite de risco que a empresa tem, né, e que ela está disposta a correr? Então, tudo depende dessa mensuração, desse equilíbrio. Que, ó, assim, pensando um pouco na redundância, e-mail é até legal. Eu penso que é o Você tem melhor. rastreabilidade também, É né? que a gente usa o Workspace da Google. Então, se eu desligo algum colaborador, eu importo todos aqueles Exatamente. e-mails para minha conta ou para a conta do superior. Inclusive, você pode monitorar também, porque Com certeza. é um direito da É. empresa. Então, eu tenho vários outros acessos, sempre tem aquela questão de verificação dos etapas. Inclusive, olha que legal, tem a ver tudo com a nossa questão de proteção de dados. Eu tô com um problema no Facebook enorme, que do nada ele deslogou todos os meus aparelhos. E aí eu tenho aquele código de verificação de dois fatores que era via aplicativo do celular do Facebook. Então não era SMS que eu usava. Aí eu entrei, já abri chamado, tô com acesso normal. Só que para ir lá reconfigurar o código, eu já tô no meu 10º chamado para ver se ele desabilita essa opção e eu nunca consigo achar o setor certo. E Tá faltando, tá faltando transparência, né? tá faltando. Eu Exatamente. Tá falo, faltando ó, acesso aos dados. É uma obrigação da empresa garantir o acesso facilitado. A lei fala isso. eu já te mandei minha CNH, meus documentos da empresa que está relacionado com as unidades de negócio, tal, tal, tal. Se precisar de uma procuração ou de alguma coisa pública, sei lá, eu vou lá, consigo para vocês. Eu só quero que vocês habilitem a verificação de 2 etapas para mim poder configurar elas de novo. Sabe o que eu acho interessante? Verdade. Algumas vezes a gente deixa disponível a informação para quem não deve e outras vezes dificulta o acesso à informação a quem precisa de fato, a quem Exatamente. É o que pode está ter. acontecendo. Porque às vezes a gente fica tão chocado como que para fazer algo ilegal as pessoas conseguem, né? Conseguem pegar um celular que está com senha, gente, e acessar. Eu não sei como que eles conseguem isso, mas conseguem acessar até aplicativo de banco com senha e tal. Aí você quer Querendo só um atualizar, código, né? exatamente. Mas aí já está a falha da empresa em não te viabilizar esse acesso facilitado, porque isso tem a ver também com um direito do titular de dado. E aí, como brigar com uma empresa do tamanho da Meta? Inclusive, né, já que a gente falou do Facebook aqui, Carol, tem uma pergunta que eu acho que os marqueteiros de plantão, né, as pessoas que trabalham com tráfego pago, e até nós mesmos aqui, a gente quer saber como que a LGPD ela está impactando ali no público-alvo, na segmentação, na parte ali do marketing e captura de dados. O que tem que ser, tem mais visto aí no mercado? O que está acontecendo? Conta para nós. Olha,
uma percepção minha, até antes de chegar nesse ponto assim do que está acontecendo no mercado, é que, ao contrário de que muita gente acreditou no início, o marketing vai ficar muito mais assertivo. Porque se eu estou minimizando dados, estou utilizando só os dados que realmente eu preciso, e tem outros princípios também da LGPD, como o da qualidade do dado, ou seja, aquele dado tem que estar exato. Show. Eu vou conseguir direcionar muito melhor. Porque não adianta nada eu direcionar ações de marketing para quem não é meu potencial cliente, para quem não jamais vai pensar em adquirir aquele produto, você entende? Então, quanto mais direcionado, mais próximo eu estou do meu público-alvo, melhor. Eu tô criando mais possibilidade de match, né? Então, que uma das etapas também da implementação é a gente fazer o descarte daqueles dados que são excessivos ou que estão em desconformidade, porque tem várias formas, tá? E também não existe uma metodologia única, uma receita única de bolo. Apertar o botão Mas e deletar, eu né? acho que está mais direcionado. E, assim, tem 10 possibilidades que a lei prevê, né, que ela autoriza o tratamento de dados. Uma que é muito comum, que a gente vai ver o tempo todo em qualquer negócio, é os dados necessários para executar um contrato, ou para aquelas etapas preparatórias para você celebrar um contrato. Então, é indiscutível, isso você pode usar, a lei autoriza, né? E tem duas hipóteses que se aplicam muito no marketing, que é o consentimento ou o legítimo interesse. O consentimento, eu acho que a gente tem que sempre deixar por último. Até quando você vai verificar se a sua atividade está adequada com a lei, o agente de tratamento que escolhe qual hipótese da lei que está adequada para a atividade que ele está realizando. Mas ele tem também o ônus de comprovar que ele tomou as medidas que estão relacionadas àquela hipótese que ele escolheu. O consentimento, a gente sempre fala que é a última hipótese porque ele dá muito trabalho de gestão. Porque o consentimento, ele é revogável a qualquer momento. Então, você tem que ter esse cuidado para coletar. Tem todas as questões que você tem que observar, porque para ele ser válido, né? O meio não independe, assim, a lei não definiu qual o meio. Pode ser por meio digital, físico, até um vídeo autorizando a utilização do dado. Mas você tem que ter um controle interno muito bom, porque a qualquer momento o titular tem o direito de entrar em contato e revogar aquele consentimento. E aí, se é, por exemplo, um consentimento para uso de imagem, e aí você já veiculou a mídia, alguma coisa desse tipo, né? Então, a gestão interna às vezes é complexa, porque quanto maior o porte da empresa, mais complexa é essa gestão. Então, imagina que você tem várias bases de dados. Se ele revogou o consentimento, você vai ter que fazer uma varredura, e dependendo da complexidade dos processos da empresa, pode demorar 15 dias para você fazer uma varredura em todos os seus sistemas, para ou apagar ou pelo menos desabilitar o contato com aquela pessoa, porque isso tudo vai depender das outras hipóteses, né? Em todos os meios. Então, não é fácil. Aí entra uma pegadinha aqui das empresas em relação a anúncios, sabe? Tipo assim, você foi lá, entrou no meu site, cadastrou bonitinho, deu consentimento, tal. Aí você me ligou. Eu não quero mais ser contactado por vocês. Beleza, a gente foi lá no nosso CRM, colocou uma tag lá no entrou em contato, descarte, bonitinho, fez o padrão. Só que ela continua recebendo meu anúncio lá, porque ela tá no meu público de envolvimento do Pixel ou do meu público de envolvimento da plataforma, que é onde eu não tenho controle. Tá vendo? É a questão da gestão. Mas, assim, não é só o consentimento que autoriza a usar dado. Então, você pode escolher ter como base legal, e aí é assim. São dois que você falou. Qual que é o primeiro? Que vão aplicar mais para o marketing, o consentimento e o legítimo interesse. Legítimo interesse. E aí é o seguinte, para cada atividade você escolhe uma finalidade e uma base legal. Pode ser que para uma atividade X eu escolha uma base, para outra atividade Y eu escolho outra base.
Uhum. Aí, uma outra hipótese que o marketing pode utilizar e que eu percebo, até como consumidora, como titular, eu sempre observo. Uhum. A gente fica viciado nisso, né? Você trabalha com isso o dia inteiro, você sempre vai pensar em como está coletando dados. Então, o legítimo interesse, ele diz o seguinte, quando a empresa, ela pode tratar o dado para o legítimo interesse dela e tem que haver uma expectativa legítima daquele cliente, por exemplo, de que os dados vão ser tratados, dele receber uma comunicação. Então, isso acontece quando eu visito um site, eu quero consumir algum produto, aquela empresa, eu visito o site e estou ali olhando o que ela tem, né, disponível. Então, eu percebo que as empresas, nessa única visita, elas já estão coletando. Porque a gente passa a receber e-mail marketing. Agora, entrando nesse ponto que você está falando, se ela entra lá no site e ela não aperta aquele cookiezinho que é aceitar, né, que é o consentimento, depois ela, nesse caso, ela vai ser perseguida ou não vai ser perseguida pelo remarketing? Pois é. E tem isso também, porque o que acontece? Você tem que ter também uma política. Aí, voltando lá na questão da transparência, você tem que ter uma política de cookie, até para informar as pessoas o que você vai fazer com aqueles. Quais dados os cookies estão coletando, que você vai fazer com eles, e dando oportunidade de recusar. Se ela recusou. E outra coisa, não pode estar tudo já ticado, né? Tem Tem que site ter a assim, opção, você né, tem que ter opção de selecionar quais você quer, não pode já estar. tem um pessoal Eu espertinho aceito que tudo. coloca, né, aceito já. Então, tem que deixar flegado só o dos cookies essenciais. Os outros, o titular tem que ter a opção de escolher se ele quer ou não. Então, se ele recusou todos, você não vai poder coletar aquele dado. Porque o que eu vejo hoje assim, a maioria dos sites que a gente implementa tem lá a opção sim e não. Ponto. Uhum. E tem a mensagem dizendo, você pode ler isso aqui em tal lugar, tal. Agora tem uns outros sites que eu já vi que se você não aceita, você nem navega no site. Aí tá Você com não, desconformidade. você não navega. Porque o consentimento, e aí quando eu vou utilizar ele como uma base legal... Só para introduzir aí, Carol, para o pessoal de casa, dá 2 exemplos aí de que é o consentimento e o outro que é O legítimo interesse. legítimo interesse, beleza. O consentimento é o seguinte, o consumidor, o titular, ele vai consentir com a utilização dos dados e antes de eu coletar aquele consentimento, que ele tem que ser válido, eu tenho que informar quais são as finalidades. Eu informo para ele, ele fala, ok, eu consinto. Então, eu vou tratar o dado e a qualquer momento ele pode revogar esse consentimento e eu tenho que automaticamente cessar aquela atividade que está estritamente relacionada com o consentimento que ele me deu. O legítimo interesse é o seguinte, eu não dependo do consentimento, mas tem que ser uma atividade que existe uma expectativa do cliente de que o dado vai ser tratado e o interesse tem que ser legítimo, ou seja, a empresa está agindo para algo que é interesse dela e não de terceiro. Exemplo, se eu for lá na Amazon e colocar um livro, aí depois esse livro chegar para mim como anúncio, ele está sendo de legítimo interesse, porque eu que fui atrás desse livro, seria isso? É mais ou menos assim, porque você fui lá eu que tive interesse. Você acessou o site, você fez a busca, você já está manifestando que você tem um interesse em consumir aquele produto. Exatamente. Então, a gente entende que você tem uma expectativa legítima de receber, por exemplo, um anúncio daquele livro dentro da loja da Amazon. Do que eu queria, então não está sendo invasivo, né? Porque aí entra na parte de interesse. Por outro lado, ele já te ligar, será que não está extrapolando o legítimo interesse? Ou até mesmo mandar um WhatsApp, se você não deixou o WhatsApp disponível. Então, tá vendo que o tempo todo a gente tem que fazer essa equação, tem que balizar e não tem assim uma resposta que vale para tudo, não existe uma bala de prata. Até para quem trabalha com isso, todo dia a gente tem que estar quebrando a cabeça, assim, qual é o melhor caminho. Nossa, então, assim, se for entrar em contato por telefone, aí já é mais interessante você pegar o consentimento, que já pode ser que você utilizar só o legítimo interesse como
com uma autorização legal, já parta para um ponto mais invasivo. Eu vou montando umas situações aqui do dia a dia, eu já vou vendo aqui, será que tô fazendo certo? Será que tá errado? Tal. Ó, uma coisa me clareou. Quando a gente tem um cookie lá no site, a gente aceita as políticas, que a gente tem outros pixels, outras tags de outras empresas parceiras. Beleza. Provavelmente o Facebook, Instagram, TikTok, quando você entra na plataforma, você dá o consentimento para eles trabalhar com seus dados ou não. Então, até ali a gente já resolveu a questão do anúncio aparecer de novo com um quesito legítimo interesse e consentimento da plataforma manusear os dados. Mais ou menos aí. Mas, e se eu vou ali fazer... Tem duas formas de fazer um trabalho de vendas hoje, né? Hoje tem o que você me deixa ali o dado e o consentimento para me poder entrar em contato com você. Então, fui lá no site, preencher a landing page, nome, e-mail, telefone. Tem concordo para você Concorda, bonitinho. Que muitas das vezes aqui concordo. A gente não sabe onde fica salvo. Quando você tem um RD, por exemplo, CRM, tem lá o termo de aceite, essa configuração bonitinho. E tem um outro dado que é assim, ó. Eu vou fazer uma prospecção ativa. Aí eu pego um dado ali no Google Meu Negócio, começo a chamar o pessoal ali pelo Google Meu Negócio, pego o dado às vezes do cartão CNPJ, LinkedIn ou até meu Instagram. Tô indo atrás desse cara para entrar em contato. Onde que entra essa abordagem? Eu estou invadindo a privacidade, não estou, porque até então o pessoal usa o argumento, o dado é público. Porque aí você está falando de dado de empresa, né? Quando você está falando em CNPJ, não é mais dado pessoal. Dado pessoal é só aquele dado que identifica ou que tem a possibilidade de tornar identificável uma pessoa física. Se eu tô. Aliás, a lei fala tem pessoa natural. Então, primeira informação: se é pessoa natural, quando ela morre, ela não é mais pessoa natural. Então, cessou esse direito, ela não é mais um titular de proteção de dados pessoais. O que não significa que ela não tem proteção de outras legislações, tá? E se não é uma pessoa, então não está protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela não é mais um titular. Então, se eu estou falando de um dado, um telefone, um CNPJ, e você quer entrar em contato para fazer um negócio, aí você não está mais violando um direito de privacidade. Até porque a empresa ela se lança no mercado, os dados dela são públicos. Né? Mesmo se for, por exemplo, o número pessoal dele que está lá no LinkedIn, por exemplo... aí já é diferente. Eu sou o sócio do Marcelo, lá da Time Company, acharam meu contato, descobri que eu sou sócio. Lá pegaram o meu telefone. Aí se você ficar na dúvida se você vai poder entrar em contato ou não, o que a gente pode usar também como uma boa prática? Na dúvida, você já se apresenta nesse primeiro contato e pergunta se a pessoa quer dar continuidade àquele atendimento. Eu sou da empresa tal, tô te ligando para tal finalidade, você quer dar continuidade? E se ele falar não, gente, tira isso do seu banco de dados. E o que acontece muito na prática é a gente solicita não mais receber ligação daquela empresa, só que ou eles não passam essa informação para frente, ou muitas vezes também não tem uma boa gestão, porque eu já vi muito, gente, com construtor é um inferno. Porque os dados não são centralizados, eles distribuem aquele e-mail para um monte de vendedor. E aí, se você fala que não quer, ou o cara não vai registrar, ou essa informação vai se perder. Cadê? Não tem gestão. Já é uma boa pergunta para me fazer amanhã para os nossos clientes desse segmento. Pois é. Então, assim, quanto mais você centraliza o seu banco de dados, melhor você vai ter uma gestão. Aí, o que acontece na prática? A pessoa pega o pendrive, copia uma lista gigantesca. Corretor 01, corretor 02, corretor 03. Sabe aquela planilha de Excel que tem 10 mil mailings? Aí o cara copia, passa para um próximo. Gente, acabou. Você não tem controle nenhum mais.
E é E complicado. aqui, o cliente toma ódio da sua empresa, Nossa tá? Senhora. Eu falo como consumidora, porque isso já aconteceu comigo. Você pensa assim, a última no mundo que eu vou querer consumir algum produto é aquela ali que não tá me respeitando. Ó, o pessoal me liga, eu já fico doido, eu falo, onde você? Ah, não. Aí eu vou. Nossa, essa abordagem de venda não tá legal, não. Ah, amigo, quem que é seu supervisor? Aí eu reverto a história, né? Aí, mas tem uns outros que não tem como. Eu falo, não, pelo amor de Deus, quero receber não. Mas nesse caso das construtoras, eu tenho. A gente, tá vendo? É igual você falou, vai balanceando, sabe? Porque tem dois tipos de corretor na construtora. Tem aquele que a gente pode obrigar a usar o CRM para ficar tudo registrado bonitinho, e tem um corretor que não tem um vínculo, né, de Aham. empregatício, não tem como cobrar dele tanto. Uhum. Assim, e a gente precisa fornecer lead, porque às vezes aquele corretor que é autônomo é um corretor bom. E aí? Eu acho que seria mais interessante, eu já não sei também se é possível praticar isso, eu Uhum, tô pensando em saídas. Se o seu lead está dentro de um sistema e você fornece uma senha para ele vai ter acesso só para visualizar e entrar em contato. Ele uhum. se desligou, ele não é mais um prestador de serviço, a senha dele é bloqueada, acabou. Mas o que fazem isso? Fazem hoje? Dão uma cópia do banco de dados, ou seja, um meio físico ou digital, aquilo cai no mundo. Então, o melhor mundo, né? O mundo perfeito seria, tá, gente? A gente tem um CRM, que é esse sistema para visualizar as informações. Uhum. Se você quer trabalhar aqui na construtora, você tem que aprender a usar ele. Se não quer, amém, tchau, Aí o que obrigado. você faz? Como ele é um CNPJ, você fornece para ele uma senha que vai ser dele para aquele sistema, pega uma assinatura dele num termo. Aí, obviamente, a gente está falando do mundo ideal, né? Mundo Você vai Uhum. ter ideal. também uma política interna de privacidade, aliás, uma política de segurança da informação, e ela tem um termo de compromisso. E ele vai assinar aquele termo de compromisso, porque Hum. se ele descumprir aquela política de segurança da informação, e que ela é muito mais ampla, não está falando só de dado pessoal, porque são até informações estratégicas que, porventura, pode ter acesso quando ele está acessando algum sistema que guarda informações daquela empresa. E qualquer coisa que aconteça ali em desacordo com essa política, já que ele assinou esse termo de compromisso, ele pode ser responsabilizado. Então, dá ele para assinar, coleta a assinatura dele. E o mesmo acontece no colaborador também. Tem um termo específico para colaborador. Você pode criar Tem. como anexo à sua política interna, porque o colaborador também às vezes falha, né? Então, assim, se ele falhar atendendo o cliente, perante o cliente a responsabilidade é da empresa, mas a empresa tem direito de regresso se comprovar que ele agiu com má fé. E quando é um terceiro, a mesma coisa. É por isso Ah, que, ó, tá. que engraçado, né? No nosso contrato de trabalho e na nossa cultura organizacional da Time, a gente tem a quesito de sigilo da informação, onde o colaborador tem que assinar e tá de acordo. Aquilo ali não é negociável muitas das vezes, né, Marcelo? Uhum. E passando mais para frente, eu agora esqueci, tinha outra coisa que estava conectado no ponto. É sobre, quer ver, vou adivinhar. Exemplo, a gente trata dados aqui dos nossos clientes. E aí até uma dúvida. Como aí deu uma zebra e tudo, aí alguma Lembrei. pessoa que a gente, por exemplo, coletou dados através de uma campanha, ela fala que não quer mais receber, digamos, ligação de alguma forma e tudo, e essa e essa empresa, ela é, digamos, notificada. Só que a captura desses dados foi através da nossa base, de como se fosse uma empresa prestadora de serviço. Quem que é punida ali ou como que funciona essa parte na punição? É a empresa que a gente está prestando um serviço para eles e a gente também tem essa culpa ou essa culpa é mais do lado de lá ou mais do lado de cá? Porque eu já vi alguns casos assim Uhum. também por exemplo, de denúncia e o cara querer levar a agência também que era parceiro, enfim. Aí eu fiquei sem entender essa parte, sabe? A gente está falando aqui de controlador e operador de dados. Isso. Exatamente. Essa parte que eu queria saber. Inclusive o que eu esqueci era referente aquela questão de seguro de responsabilidade civil.
profissional de quando a gente erra alguma coisa e tal. Que meio que entra nisso aí. Que entra nisso, que Aham. resguarda também os De nossos resguardar a clientes também. gente. Então, por exemplo, se a gente faz alguma coisa que é provado que é um erro operacional nosso, de mão de obra, a gente está resguardado nesse ponto também. E isso é muito importante nos negócios B2B, que envolvem, né, que a prestação do serviço envolve o tratamento de dados pessoais. Porque é o seguinte, a lei fala que são agentes de tratamento, ou seja, que são aqueles que tratam dado pessoal na prática, o operador e o controlador. Quem é o controlador? É, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, o dono da informação. Tô falando entre aspas porque o dado pessoal ele só pertence ao titular. A empresa é mera detentora. Mas o controlador, até para a gente guardar o conceito, imagina que é o dono. É ele que é o responsável pelo dado e ele que vai definir como vai ser o tratamento. E aí ele contrata um terceiro que vai atuar em nome dele. Esse terceiro é o operador, vai operar para ele. Mas esse terceiro, ele não tem poder de decisão, ele tem que fazer somente o que o controlador falar que pode. Mas dentre as obrigações do operador, ele tem duas obrigações. Ele tem uma obrigação dele também estar em conformidade com a LGPD, e aí cabe ao controlador cobrar isso quando ele vai contratar o serviço, tem algumas formas de verificar. E uma outra obrigação, ele cumprir exatamente as orientações do controlador. Porque se ele falha, o que acontece? Perante o titular de dado, a responsabilidade é do controlador. Mas se o controlador ele precisou pagar uma indenização, por exemplo, né? Ele teve que arcar com um prejuízo, que a causa desse prejuízo foi dada por uma atuação do operador, ele consegue ter um direito de regresso se ele comprovar que o operador falhou. Exato. Entendeu? Então, assim, a coisa não é direta, mas assim, vamos pensar aqui. Para quem está consumindo o serviço, para quem que ela está fornecendo dado? É para o controlador. Para ela, tanto faz quem está por trás ali coletando, quem está prestando serviço para ele. Então, perante o titular, sempre vai ser o controlador. E o operador também, ele tem que ter boas práticas, né? Tipo, ele não Tem. vai receber lá do controlador, por exemplo, o operador receber uma lista fria, e aí o controlador, ele fala, operador, faz o seguinte, lança essa lista fria aí para 1 milhão de pessoas. Aí o operador vai falar assim, tá, mas tem um consentimento dessa base? Porque ele Depende. corre um risco também, né? Vão lembrar que o consentimento não é necessário para tudo. Então, depende se é uma atividade que a justificativa legal para fazer aquela atividade depende do consentimento. Mas tem outra coisa, se o contrato chegou ao fim, ele não é proprietário daquela base que ele recebeu para executar a ação que ele foi contratado para executar, ele tem que devolver. Inclusive, a gente deve colocar isso no contrato. Por isso que, assim, não existe uma cláusula contratual de LGPD genérica que serve para qualquer situação. É uma cláusula que vai te atender na sua relação com o seu consumidor, outra cláusula que vai ser adequada para a sua relação com o seu prestador de serviço, e é a que mais a gente deve prestar atenção e fazer mais detalhada possível é justamente essa entre operador e controlador. Porque eu tenho que definir, inclusive já definir quem é operador e quem é controlador. Não basta eu contratar um serviço e eu já vou subentender e amanhã ele pode discutir isso num processo. Então, você já deixa claro na cláusula a empresa X ou a contratante é o controlador, a empresa Y No é o contrato operador, de no contratação. contrato. E aí a cláusula já inicia assim, já considerando que X é controlador, que Y é operador, ambos devem observar a LGPD e as demais obrigações. Você já destrincha tudo E aí fala. também a gente já se resguarda, né? Já se resguarda, a gente já faz a previsão para devolução dos dados ou apagamento ao término do contrato, porque se o seu prestador de serviço fica com aquele banco de dados, ele faz o que ele quiser depois, né? Você não tem como controlar isso e você tem responsabilidade. Um monte de agência que eu conheço aí, né? Vou dar um exemplo, tipo
Segmento lá de construtora. Atendi já 10 construtoras que não são meus clientes, mas ainda tenho um mailing guardado. Então, quando eu vou fazer um anúncio para outro cliente no mesmo perfil, só importa esse e-mail lá no Facebook para fazer um público semelhante. Totalmente errado. É errado mais ainda porque aquele perfil de público daquele momento que a gente trouxe através de uma oferta era um público qualificado. Se você usar a mesma base Não vai para resolver. poder fazer os anúncios, você vai estar Entra no que a Carol atrapalhando a falou, né? Da inteligência. qualidade dos dados. Exatamente. Gente, os É princípios da tudo, LGPD são lindos. porque os princípios ali vai impactar a pessoa certa ou a pessoa errada, se for esse mailing que não foi tratado. E uma coisa interessante é que para você ter uma noção se a sua empresa está adequada ou não, você não precisa ficar decorando a lei, decorando todas as obrigações. Você tem em mente os princípios, você já consegue ter respostas para muitas situações práticas. Da qualidade do dado, do acesso facilitado, lembrando lá da questão da meta, do livre acesso, da minimização, da transparência. E, gente, transparência é lindo. Quanto mais transparente a empresa, mais o consumidor vai confiar nela. E os parceiros comerciais também. Então, você tendo essa relação forte, acho que é um dos grandes diferenciais competitivos para uma empresa. E a gente entra naquele assunto, né? Polêmico. Exatamente, a hora da polêmica. É o novo petróleo ou não é? E aí, Carol, fala pra gente. O telespectador de casa tá doido pra ouvir. Galera, anota isso aí que a Carol vai falar agora, tá? Eu tenho ouvido isso desde que eu comecei a ter acesso a esse assunto, né? Desde que comecei a me interessar pelo tema e não é, acho que já é de conhecimento público essa frase, já ficou famosa, né? Que o dado é o novo petróleo. Mas eu escutei outra coisa esse ano. Eu não vou poder dar o crédito porque eu não lembro quem foi, porque eu consumo muito conteúdo sobre o tema, eu tô sempre assistindo live e lendo livro, etc. Mas uma pessoa foi além e ela discordou, falou que não, os dados não são o novo petróleo. Na verdade, os dados hoje, eles são como a água para a empresa, dado a relevância, ou seja, a empresa precisa de água como precisa... Para sobreviver. A gente não precisa de água para sobreviver, então, quer dizer, ela quis dizer que é mais importante ainda que o petróleo. Que isso. Então, ainda mais num tempos de inteligência artificial, né? Eu acho que eu vou até um pouquinho mais além, assim, né, nessa frase, que além da água, assim, a qualidade e a transparência do seu dado. Isso é o petróleo. Exatamente. Para o marketing, gente, qualidade do dado é tudo. Você quer atingir o público certo. Nossa, chega aquele lead lá pro comercial qualificado. Pô, não fechou, mas o lead era perfeito. Que delícia, vamos pro próximo. E isso gera economia, né? Gera demais. Exatamente. Então é isso, gente. Chegamos Estamos chegando no final, Chegamos não ao fim, né? Já passa muito rápido. Foi um conteúdo assim que gente, eu tô com a cabeça fritando aqui já. Muita gente achou que a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, era coisa de bicho sete cabeças, que tem gente que fala, ó, LGPD, meu Deus, eu tenho que implementar. A Carol deu boas dicas aqui, né, entendeu os conceitos, passou de como que ela pode colocar isso na prática, até mesmo trazer para a empresa dela, para o negócio dela. A gente viu que não é complexo, né? Mas a lei em si, ela tem algumas complexidades no sentido de entender de todas as vertentes ali, né? Ela cita um pouco da consultoria, né? Que pode fazer ali até mesmo assessoria, que vai desde a parte do início até o final ali, nessa parte de acompanhamento. Tô encantado com esse conteúdo aqui, aprendi demais hoje. Não, só com esse conteúdo. Se o pessoal não fizer as coisas básicas que tá aqui, de graça desse jeito. Nossa semana, conteúdo demais. Eu acho que nem pagando. Exatamente. Eu acho que nem pagando. Pro pessoal te achar. Podem achar no Instagram, Carolina_A Prado. Mas só pra gente fechar, que eu acho que é um recado muito importante. Olha aí, gente, ela vai dar um recado muito importante pra fechar. Anotem aí, tá? Eu acho que sai na frente quem aproveita as oportunidades, né? Exatamente. Então, LGPD, gente, não é só uma obrigação legal, é uma grande oportunidade de negócio. Então, ou seja, quem estiver adequado vai se destacar.
Exato. Né? Quem sai na frente, quem chega na frente bebe água limpa. Então, ouçam essa dica. Eu queria até a gente pensar em um próximo episódio, próxima conversa, a gente trazer. A gente foi muito simples no que a gente falou hoje. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma transparência muito assim. Não, eu entendi tudo. E eu que eu sou a Exatamente. pessoa que mais pergunta assim, tipo, tá, mas e pra cá, pra lá? Foi muito simples. E no próximo episódio, às vezes a gente trazer algum case, algum desafio real, uma situação, para a gente desmembrar aqui um pouquinho para aquela pessoa Trazer mais se conhecimento pro pessoal que Uhum. gosta. identificar. Porque em quesito de conceito, né, e de algumas aplicabilidades, a gente conseguiu clarear bem. Mas eu, mão na massa. É aí que surgem as dúvidas, né? O difícil Uhum, é no dia a dia. Como que eu vou estruturar isso? A gente pode exatamente. fazer numa próxima oportunidade, Vamos, assim, vamos, destrinchar um exemplo que esteja mais próximo da realidade dos vamos seus clientes ou da agência, por exemplo. vamos Show. combinar então um próximo Olha aí, episódio galera, assim. já tá brotando aí o segundo episódio Já, com a Carol já aqui, ó. tá, viu? E esse daí vai dar o que falar também. Exatamente. Marcelo, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que tem que ter a Lei Geral de Proteção de Dados implementadas. Igual a Carol falou, cara, se você não tá dentro da lei, você tá fadado ao fracasso. Imagina, você pega aí algum cliente do nada, faz uma denúncia ou sei lá, te notifica e aí? Você tá errado. Então Você tem que pode perder negócio. perder negócio. O maior aprendizado que eu tirei hoje foi esse. Esteja nas normas da LGPD. Show. Show. E você, Carol? Qual o aprendizado desse podcast? Ou até mesmo quiser dar um recado pro pessoal de casa, o que mais te agregou aí hoje no podcast? Eu acho que o interessante é a gente desmistificar cada vez mais e deixar de uma forma mais palpável e mais próximo da realidade, sabe? E eu acho muito bacana, assim, saber da realidade das empresas para aproximar cada vez mais a visão da teoria de quem trabalha com isso, em como eu vou conseguir tornar possível, né, e mais fácil o trabalho das empresas. Então, esses insights, ainda mais quando vocês trazem exemplos práticos, assim, eles sempre vêm e aí nos ajudam a solucionar. Então, assim, um norte muito importante para quem trabalha com isso é conhecer muito bem o cliente. Então, o trabalho começa aí. E aí, Show. depois que você conhece bem, né? É como um médico fazendo um diagnóstico, assim. Você não basta conhecer qual é o problema. Primeiro você conhece o cliente muito bem, quais são as necessidades dele, saber ouvir, para então você trazer soluções palpáveis, porque cada negócio é um negócio, Vai gente. ser diferente, né? Então, assim, as estratégias que a gente tem para estar cada vez mais próximo da adequação, mais próximo possível, porque não existe 100% e nem segurança da informação 100% não existe, né? Então, uma forma da gente ficar cada vez mais próximo dessa realidade é ouvir o cliente, atender as necessidades dele e sem travar o negócio, né? A ideia não é travar as operações, é fazer da forma mais segura possível. Show de bola. E aí, Bola. Gabriel, o que você tirou de aprendizado nesse podcast aí de Ó, eu hoje? tirei duas coisas. Primeira, transparência. Transparência em tudo na vida é o show de bola. Show. E a E segunda? a segunda coisa é que a redundância, ela é até boa, viu, gente? Eu Show de gostei bola. disso. A redundância é boa. Não, não Nesse caso, acha que só porque você está sendo cuidadoso, salvando o dado 3 vezes para poder ter um respaldo lá na frente, você está sendo exagerado. Não, você está sendo redundante. show de bola. Tá sendo seguro. E seguro, hein? Então é isso. O pessoal consegue te contratar lá também. Você faz alguns trabalhos fora, palestra, é só te achar no Sim, Instagram. eu atuo também dando palestra, treinamento, então podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o Carolina_Aprado. Show. A Então, gente vai fechou. deixar o link disponível também aqui embaixo, né, no Vai canal. deixar, se tiver no Spotify, vai estar lá também, Show. nas outras redes. E você, Marcelo, o pessoal te achar? @Marcelo da Time, Instagram e qualquer perfil aí da Time eu vou estar lá, meu e-mail disponível, só me chamar que vamos bater um papinho gostoso aí.
E eu, em qualquer lugar do mundo digital, é @GabrielMKET. Então, seja TikTok, enfim, sei lá, Instagram. Instagram, todas as redes Jogou no sociais. Google esse arroba aí, você me acha também nas pesquisas. Para achar a Time Company, é timecompany.com.br, tanto o site quanto nossas redes sociais também. E eu te vejo no próximo episódio. Esqueci. Não deixa de se inscrever no canal, tá? E compartilhar com o pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.